Com a taxa Selic em alta, vale a pena investir em renda fixa? Se valer a pena, quais são os tipos de investimentos de renda fixa mais beneficiados com essa alta da Selic? E quais são os menos beneficiados? Bem, se você quer saber um pouco mais sobre isso, basta você aguardar um minutinho. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com vocês nesta mesma jornada de poupador e investidor. A taxa Selic está em 12,25%. Há uma tendência de alta para pelo menos as próximas 2 reuniões de Copom. Então, como aproveitar desse momento para alavancar os seus investimentos? E aí nós vamos falar exatamente da renda fixa. Todos sabemos que a taxa Selic é a principal taxa de juros da nossa economia, tá certo? E como tal, né, como a principal, ela é óbvio que ela gera impactos significativos sobre os investimentos e em especial, né, por isso vamos falar hoje da renda fixa, os investimentos em renda fixa. Veja, então, esses ativos de renda fixa são beneficiados, né, porque a sua remuneração está ajustada à Selic. E isso garante, de alguma maneira, retornos maiores e mais seguros, né, quando comparados aos rendimentos de renda variável. Tá certo? Então, quando a Selic está em alta e agora ela está em alta, né, 12,25%, esses investimentos de renda fixas se tornam mais atrativos. Mas quais são os rendimentos de renda fixa que são mais atrativos e menos atrativos, né, durante a Selic em alta? Por isso que é importante a gente falar de 2 tipos de rendimento, tá certo? Mas antes, a gente precisa, portanto, falar do rendimento, ou aliás, do fundo de investimento em renda fixa, aliás, do investimento em renda fixa pós-fixada. Por que esse tipo de investimento é o mais beneficiado, né, quando a gente fala de Selic em alta? Porque esses investimentos, né, a gente só vai saber quanto vai receber lá no final do contrato. Por isso se chama pós, tá certo? Pós por causa disso. Mas, de antemão, você já faz uma ideia. Vamos imaginar. Esses investimentos, eles normalmente estão atrelados ou ao CDI, Certificado de Depósito Bancário, que é uma taxa de juros que define os empréstimos entre os bancos, certo? E o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice é o que mede a inflação aqui no Brasil. Então imaginem, os investimentos pós-fixados, eles são atrelados a essas 2 taxas. O que isso significa? Significa que a rentabilidade ela vai oscilar até lá o final do contrato, do prazo, em outras palavras. Eu contratei para 2 anos, ou para 3 anos, ou para 5 anos, etc. E, né, aí a rentabilidade dele vai ficar descendo, subindo, andando de lado como caranguejo, tá certo? Mas lá no final da data eu saberei, né, de fato, né, quanto vou receber. Assim, gente, se a Selic, certo, estiver em alta e agora está em 12,25% ao ano, o investidor ele pode esperar um retorno próximo a essa taxa, certo? Estando próximo dessa taxa aí, claro, descontando os impostos, as taxas, etc. Então, neste cenário, é óbvio que
investimentos de renda fixa pós-fixados são beneficiados ou beneficia quem investe nesse tipo de investimento. Por quê? Porque as pessoas são conservadoras, né, e buscam segurança e previsibilidade. Daí que eu trouxe, como vocês podem observar aí, eu trouxe 3 exemplos, né, de renda fixa pós-fixada, e nesses exemplos eu quero mostrar para vocês, né, como é que você vai encontrar lá na sua corretora ou lá no seu banco. O cara lá chega para você e diz, ó, a proposta é a seguinte, eu estou pagando para você IPCA, que é o índice que mede a inflação, e isso a gente só vai saber lá no final, né? Por exemplo, esse ano que passou deu 4,83. Só que eu tenho mais 3% fixo ao ano. Então eu já sei, pode acontecer um dilúvio, mas eu sei que eu vou receber lá 3% garantido. Pronto. E mais o que o IPCA vai, digamos, me pagar, certo? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele acompanha, claro, diretamente a Selic, certo? Então, enquanto renda fixa pós-fixada, se eu investir R$ 300 por mês ao longo de 5 anos, né, eu teria cerca de 23.245,83, né, rendimento bruto. Depois vai ter o descontar aí os 15% de imposto de renda, etc. E vai girar em torno disso aí, mais ou menos, né? Um pouquinho abaixo. Mas o bruto é esse. Se eu pegar os mesmos R$ 300 e investir num CDB que me paga próximo a 100% do CDI, né? Esses mesmos R$ 300 vai me gerar em 5 anos 23.390,47, né? Tirado os impostos. Ok? E finalmente um fundo DI, certo? Pós-fixado. Estou falando de pós-fixado aqui, tá certo? Então esse fundo DI geraria para mim ao longo, né, após 5 anos, cerca de 22.815,04 descontando taxas de administração. Tá ok? Pronto. Isso aí é o que a gente chama de pós-fixado, ou seja, renda fixa pós-fixada. Por quê? Porque a gente sabe, né, que ao longo do período contratado, se foi 2 anos, se foi 3 anos, se foi 4 ou 5 anos, né, os rendimentos vão oscilar. E eu só vou saber de fato quanto eu vou ganhar totalmente, né, depois, ou seja, lá no final do prazo. Então, IPCA mais 3%, pá, me rendeu mais ou menos isso aí. Perfeito, legal. Mas, pessoal, vocês devem lembrar que além da renda fixa pós-fixada, existe a renda fixa pré-fixada. A renda fixa pré-fixada. Por que se chama pré-fixada? Porque nós, investidores, quando a gente investe, a gente já conhece ali, previamente, ali no início, né, da assinatura do contrato, qual será o rendimento do meu investimento, pois a rentabilidade já está ali fixada desde o início, certo? Então, existem vários tipos de renda fixa pré-fixada. E aí eu estou citando, tem um tesouro pré-fixado, tem CDBs, tem LCIs, né? LCI, para quem não sabe, aliás, CDBs, para quem não sabe, é certificado de depósito bancário. LCI é letra de crédito imobiliária, pré-fixada também, se você quiser, ou, né? Letra de crédito do agronegócio, LCA, debêntures pré-fixadas. O que são as debêntures? Debêntures são títulos de dívidas emitidas para empresas, né, para captar recursos, pagar suas dívidas e pagar aos seus credores
com um pouquinho de juros aí para eles, tá certo? E os certificados de recebíveis imobiliários. Mas, para a gente não confundir as coisas, a simulação que eu vou fazer são com os mesmos 3 tipos de investimentos anteriores da pós-fixada, só que aqui são investimentos pré-fixados. Então, já acompanha a taxa Selic, certo? Aí o Tesouro pré-fixado. Eu vou investir R$300 com juros de 6% ao ano, certo? 6% ao ano. Então, os mesmos R$300, eu já sei que eu vou ganhar, eles vão me pagar 6% ao ano, mas isso pode ser mais ou pode ser menos, certo? Mas vamos falar de 6% ao ano. Eu já sei previamente quanto eles vão me pagar no final lá dos 2 anos, dos 3, do 4 ou dos 5 anos. Então, ó, após 5 anos, qual seria o valor a receber? R$20.744,51 rendimentos brutos. Então, vocês já percebem que é bem diferente dos 23 mil do investimento no Tesouro pós-fixado, certo? Pronto. CDBs pré-fixado, mesmo valor investido durante 5 anos, quanto é que eu receberia lá no final? R$17.718,88. Vocês percebem, né, que é bem diferente do valor do pós-fixado, certo? Olha que coisa isso, essa diferença é extremamente significativa, é um valor bem grandezinho, em torno de 3, 4 mil reais aí, tá bom? Depois o fundo DI pré-fixado. Olha, né, o investimento de R$300 ao longo de 5 anos me renderia R$17.292,50. Portanto, pessoal, a diferença é muito grande, tá certo? A diferença é muito grande. Portanto, os fundos, os investimentos pós-fixados sempre são mais beneficiados do que os pré-fixados quando a Selic está em alta. Ok? Entendem isso? Pronto. Então, é muito importante que vocês fiquem ligados nisso aí. Por quê? Porque na hora que você for investir, se você tem essas informações, né, ao seu alcance, você vai fazer a coisa certa, né, na hora certa e vai ter retornos certamente muito mais, digamos, significativos, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, tá bom, pessoal? Gente, eu tenho uma loja na Amazon.com.br. Portanto, eu sou associado à Amazon e eu tenho lá a minha lojinha, Mano Shopping, certo? Então, essa loja fica dentro do próprio site da Amazon. E aí, nos meus canais, eu postei, né, o endereço dessa loja, os links para essa loja aí. Então, não tenham medo, são produtos da Amazon, eu sou uma espécie de revendedor da Amazon, tá certo? Para chegar mais perto das pessoas. Então, a Amazon ela faz esse trabalho aí de associados, né, com associados, tá certo? Então, se você tiver interesse de qualquer coisa, produtos, procura lá na minha lojinha, né? Vai estar aí o link da minha loja. Procura lá na minha loja, né? Essa loja tem produtos, artigos para tudo quanto é situação, seja para a vida pessoal, seja para a sua casa, seja para o seu trabalho, tá bom? Então, aguardo, eu espero que vocês possam clicar aí no link, né, dar uma olhadinha, se precisar de alguma coisa, né? E se não tiver lá, é só me dar um toque. Mano, eu estou precisando disso, me manda o link aí, que eu preparo a prateleira para que você tenha o seu produto em mãos, tá bom? Pessoal, tudo é entregue pela Amazon, né? Tudo é feito, pagamento, tudo pela Amazon. Nada vem, digamos, para mim, a não ser as comissões de vendedor normal, tá certo? Pessoal, um vendedor. Bem, pessoal, não estou fazendo recomendações com esses exemplos de investimentos, tá certo? E aí estão os meus 2 livros já nas prateleiras da Amazon
e em algumas escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.